Palavra de hoje, meu querido, eu não sei se você já recebeu o milagre, eu não sei se a tua vida, a tua família já foi sacudida, transformada, eu não sei se você, com tudo isso que a gente já viveu, já aconteceu algo esse mês, mas o que Deus me deu para compartilhar com você, pode colocar, pode soltar aí agora. Nesse encerramento, tem tudo a ver com o que eu vivi, com a experiência que eu tenho. E eu entendo porque muitas vezes chega-se aqui nessa igreja, eu sei que tem acontecido demais aí, a gente vive um tempo onde as famílias são assoladas, atacadas e muitas vezes sofrem problemas, divórcios, problemas com filhos, tantas coisas. E às vezes aqui parece que tem tido uma concentração de problemas. E eu esses dias estava orando, pensando, e daí Deus trouxe muito a minha história. E falando assim, Marinho, sabe por que muitas pessoas vêm, muitas famílias, muitas situações têm vindo aqui? Porque aqui existe uma autoridade de transformação, de milagre, de renovação, de cura. E aquilo que você viveu, eu quero usar para transformar e viver, para que muitas outras famílias, para que muitas outras vidas, muitas pessoas vivam exatamente o que você viveu. E hoje eu queria realmente derramar sobre vocês, através de um texto da palavra de Deus, como é possível famílias que vivem momentos de choro, de destruição, de conflitos, de tantas coisas, como é possível, depois de um tempo de choro, viver um tempo de festa? E eu queria dizer que é possível. Eu queria hoje, que eu não sei se você já viveu, se vive ou se vai viver. Eu quero dizer que é muito provável que família, você passe por situações difíceis. Como eu falei, na família é o lugar que a gente vive as maiores alegrias. Quando um filho nasce, quando você vê num dia de casamento, são tantas coisas boas, mas também é na família que você experimenta as maiores tristezas, as maiores dores. E daí eu, vendo a palavra de Deus, quantas famílias de alguma maneira experimentaram tempos de choro, de tristezas. Mas eu vendo na Bíblia, como Deus é um Deus de recomeços, um Deus de transformação e de milagre na família. Como Deus, para começar, você tem algo que não é para mostrar como Deus age em família. A primeira tragédia acontece em família. Para começar, o pecado surge na família. No casal, Eva erra e leva para o seu marido, que também acaba cometendo o pecado. Daí mais para frente você vai lá e vê a primeira tragédia, o primeiro homicídio entre irmãos. Mas daí você vai aonde Jesus revela o seu poder, o primeiro milagre acontece no casamento. Como se Deus falasse assim, olha, aonde abundou o pecado, aonde acontece a tragédia, as famílias, elas são assoladas, o inimigo vem tentando destruir tudo aquilo que eu faço, mas aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Eu tenho milagre para tudo aquilo que o inimigo tenta destruir, eu venho e soluciono a situação, eu venho e trago, mostrando que é possível, aonde acaba a alegria, aonde entra o choro, eu venho e trago o vinho da alegria, eu venho e mostro que não tem problema, pode acabar, o inimigo pode tentar destruir, mas quando eu me faço presente, não existe nada que possa ser o fim, pelo contrário, eu mostro que é possível recomeçar e começar com alegria, com abundância. Por isso que hoje eu queria falar, famílias, do choro à festa. Se você já chorou, está chorando, eu quero declarar que
não termina no choro, não fica no choro. A família, ela não foi instituída para ser um lugar de choro, ela foi instituída para ser um lugar de festa, para terminar em festa. E a última palavra para você, ela vem de Deus. Deus é soberano, Ele é poderoso, e Ele começou todo esse movimento aqui para dizer para você, e para que se você pegou tudo, você recebeu aqui durante esse mês várias chaves, várias receitas. Você pegando a palavra de ontem, como se a tua casa estivesse pegando fogo, você recebeu a mangueira, você recebeu o caminhão do bombeiro, você recebeu os treinamentos necessários. Agora cabe a você chegar na tua casa e fazer uso daquilo que você recebeu. E hoje vai ser o finalzinho, o último treinamento, para que você chegue. Não tem incêndio, não tem choro, que você, a hora chegar na tua casa, vai ter a convicção de que é possível acabar com todo choro, com todo incêndio, e começar a viver uma nova vida, um novo tempo na tua casa. Você crê nisso? Então quero usar uma palavra, uma história talvez mais linda sobre família, que se encontra em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. Aqui são várias pregações, várias lições, mas eu quero tirar algumas aqui. Diz assim a palavra de Deus. Nossa. Meus queridos, vocês me perdoem com o pigarro, que senão eu não vou conseguir. De vez em quando vou ter que dar uma aqui, porque senão vai ficar tudo na garganta aqui. Se conseguir limpar aqui, está muito embaçado, por favor. Depois eu acho que até lavar, acho que não sei se eu consigo. Eu vou tentar ler aqui. Diz assim, versículo 11 ao 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, tudo aquilo que o pai o deu, vivendo desenfreadamente, irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, dificuldade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Lembrando que para os judeus, porcos eram um animal impuro, imundo, eles não podiam. Então isso significa, foi humilhado, chegou no pior lugar para um judeu: cuidar, tratar, lidar com porcos. Ele desejava alimentar-se com os alimentos, com as comidas que eram oferecidas para os porcos, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, porém, como um dos teus empregados, dos teus escravos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o avistou, quando o viu. E o qual, movido por compaixão, por amor, correu e o abraçou fortemente. E ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga-me a melhor roupa e vista nele. Coloquem-lhe também um anel no dedo e calçados nos seus pés. Traga também o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, estava voltando, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, um dos empregados: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo e está fazendo uma festa, porque recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, e esse irresponsável, esse que não merece nada, matas um novilho gordo e faz uma festa para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu querido, obrigado. Essa parábola é uma das histórias mais lindas e talvez uma das mais usadas para falar sobre família, porque tem muitas lições. E eu quero rapidamente tentar passar por algumas lições aqui. Essa parábola nos ensina algumas coisas de como nós podemos, independente do que vamos enfrentar ou já enfrentamos em família, nós podemos sair do choro e chegar na festa. Então escute bem, se você já viveu ou está vivendo uma situação de choro, de tristeza, de tribulação, de amargura, algo que você fala assim, você vem no mês da família e você fala assim, parece que não é para mim esse mês, porque eu não vivo isso. Parece, ou se não, esse mês é para mim, mas parece que está tão distante, porque hoje eu não tenho família, ou a minha família é terrível. Eu queria dizer que talvez essa palavra seja para você, ou tudo aquilo que a gente viveu, e que você creia que é possível. E eu queria tirar algumas lições, para que você saia daqui tendo a plena convicção de que Deus te trouxe aqui porque Ele quer. E essa parábola mostra uma família que sofre um golpe violento, de uma perda, de um filho, de uma família estruturada, com tudo ali, com uma família bem de vida, rica, abastada, mas que de repente um filho resolve sair de casa, e ele sai, e a gente sabe como que isso, fala que a parte mais delicada do homem, mais sensível do homem é o bolso. Eu discordo, a parte mais sensível do homem é o filho, do homem e da mulher, porque dinheiro você conquista, você vai, você luta. Agora mexeu em filho, a coisa parece que é muito difícil, e essa família recebe um golpe bem aí, na estrutura. É como você receber um golpe da esposa, do filho, marido, bem no âmago, no centro ali. Mas Deus mostra que toda família, e quando você estuda, você percebe que essa família é a própria família do próprio Deus. Ele é o Pai. E ele de alguma maneira recebe um golpe ali. Então todas as famílias estão sujeitas a passar por situações. A gente vai ver famílias que serviram a Deus passar por situações difíceis. Mas nós vemos aqui já nessa passagem que a vontade de Deus não é que a família fique no golpe, mas é que a família seja restaurada, que a família volte e lá na frente viva a festa, a celebração, para que realmente todos possam festejar. E aqui nós vemos algumas lições para que se você está vivendo em meio a esse golpe, como você deve agir. Eu quero tirar algumas lições. Primeira lição: independentemente da situação, mantenha a fé e a esperança. Independentemente da situação, mantenha a fé e a esperança. Não desista de crer no amanhã. A gente percebe esse pai
que podia se desesperar, podia falar, não, agora a gente não sabe, não fala se ele tinha uma esposa, se ele não tinha, mas vamos colocar, talvez podia ter perdido a esposa já, e talvez se apegado a esses filhos, talvez o filho mais novo remetia mais cuidado, mais um mimo a mais, aí de repente justo esse que por ter recebido mais mimo é aquele que de alguma maneira vira as costas, aquele que mais se doou. São tantas coisas que podia levar esse pai a falar assim, você quer saber, eu não quero mais viver, olha o que meu filho fez. Ele tinha bens, mas poderia entrar numa de, olha, eu não quero mais, eu vou deixar o meu filho aí mais velho, eu vou deixar minhas empresas, não quero mais viver, começar a ficar doente, entrar numa depressão, poderia, e com isso, acarretando a perca de bens, poderia ir tantas coisas, mas a palavra de Deus mostra algumas coisas que fez com que esse pai não perdesse nada disso. Pelo contrário, quando o filho volta, ele continua rico, significa que ele continua trabalhando, continua administrando. Quando o filho volta, fala que ele estava de longe, ele avista o filho. Significa, a impressão que eu tenho é que ele mantinha uma esperança que mais cedo ou mais tarde aquele filho voltaria. Isso mostra que o que talvez pudesse ter mantido esse homem era a certeza de que com Deus todas as coisas podem melhorar. Hoje eu posso sofrer um golpe, hoje eu posso sofrer uma perda, hoje o inimigo pode vir tentar me assombrar, hoje eu posso estar passando uma provação, mas com Deus, porque Ele vive, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Sabe, meus queridos, e se eu posso crer no amanhã, porque você sabe que diante de golpes, diante de tribulações, diante de tragédias, o homem hoje, ele tem se entregado muitas vezes, eu não quero mais viver, eu não quero mais saber, porque eu perco uma coisa, eu acabo me entregando todas as outras. Aquilo que a Nilva mais fala, uma das coisas que é o primeiro ponto, quando ela vai dar o testemunho dela, perceber que o que ela tem é sempre mais do que o que Deus deu para ela, o que Deus fez com que ela tivesse ainda, é sempre maior do que o que ela perdeu. Nós temos sempre a tendência de focar no que a gente perde, no que acontece na tragédia. Não, foque no que você tem. Você perdeu um filho, foque no que você tem. Não tem outro filho, foque no que você tem. Você tem pai, você tem mãe, você tem... não, eu não tenho. Você tem vida, você tem saúde, você tem um futuro, você tem as promessas de Deus, você tem uma eternidade, você tem a salvação, você tem tudo aquilo, você tem planos de paz, porque é aquilo que Deus fala para você. Sabe o que Deus tem para você? Ele tem planos de paz, planos de dar um futuro, uma prosperidade. Ele tem futuro para você, mas a gente acaba, quando passa por situações, parece que tudo acabou e a gente não quer mais viver, a gente não quer mais trabalhar, a gente não quer mais cuidar de nada. Não, nós, diante de tragédias, diante de problemas, diante de enfermidades, diante de divórcio, diante de qualquer situação, problemas na família, nós temos que manter a fé de lembrar que Deus continua assentado no alto e sublime trono. Não importa se o rei Uzias, que trazia estabilidade, morreu, não importa se tem vindo onda, se o mar tem de alguma maneira ficado bravio, se Jesus está no barco e se Deus continua no trono, as ondas podem vir, as coisas podem acontecer, mas o meu Redentor vive. Ele continua no controle, Ele continua tendo planos de paz, de vida e de bênção para mim e para você. Esse pai mostra que nós podemos sim sofrer. E eu lembro, numa das vezes que eu passei por situações que eu achei que não tinha acabado para mim, perdi tudo que era mais importante na época para mim. Eu passei por um divórcio, tantas coisas terríveis. Lá atrás, muito imaturo, muito cedo, mas Deus estava querendo, assim como José, me preparar para algo. Então Ele permitiu alguns sofrimentos. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu não vou conseguir sobreviver.
eu não vou conseguir viver a toda essa dificuldade. E eu vinha pessoas, não, Deus é com você, e eu acreditava em Deus, mas naquele momento, sabe quando você só tem dor? E daí eu passei por uma cirurgia, e era uma cirurgia de ligamento. Eu amava jogar futebol, mas rompi o ligamento, e daí toda vez que eu ia jogar futebol, os joelhos saíam fora do lugar, e trazia uma dor, eu não conseguia, ficava 2 meses, 1 mês sem jogar bola, daí parecia que ele voltava, tá firme, tá firme. Não tinha ligamento, não tinha como ficar firme, mas não saía fora do lugar, até eu ir jogar bola. O primeiro lance que exigia um pouquinho mais de estabilidade, aquela dor. Mas daí falaram, não, Marinho, só fazer uma cirurgia, tem uma cirurgia que resolve rapidinho. Entrei para a cirurgia, fui fazer. Daqui 8 meses você está jogando de novo. Tá bom, então, e daí fica bom mesmo, fica melhor do que o outro. Então tá bom, entrei na cirurgia andando, fazendo tudo, saí da cirurgia, meu joelho estava mais grosso que minha coxa, eu não conseguia, era uma dor insuportável. 1 semana eu achei que eu nunca mais ia andar. Eu falei, me enganaram, eu nunca mais vou nem andar, que dirá jogar bola, porque na hora só tinha dor, só tinha inchaço, não conseguia nem mexer. Quando abaixava a perna, parecia que o sangue do corpo inteiro ia para o joelho, era uma dor insuportável. 1 mês, consegui sair da muleta, começava a andar, mas mancando, e eu ficava assim, será que eu vou jogar bola de novo? Parecia que a minha perna não, parecia que era leve, negócio assim. Mas eu tinha uma palavra, toda vez que eu ia lá, o médico, tá tudo certo. E daqui 6 meses você está jogando bola. Eu saía, ficava assim. Mas sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses, 8 meses eu estava jogando bola. E parecia que eu nem tinha feito cirurgia. Daí o Senhor, quando eu estava passando por aquela dor, o Senhor me trouxe isso. Marinho, nesse momento você está como se tivesse saído da cirurgia. Agora não adianta alguém falar que você vai ter uma vida, que eu vou renovar, e daqui a um tempo você vai estar sendo feliz de novo. Mas você lembra da palavra do médico? Esse médico, depois de 8 meses, você não estava acontecendo isso? Você não estava jogando? A palavra do médico é mais fiel do que a minha. Oi? Hoje você só tem dor, porque ainda está inchado, porque ainda está dolorido, porque é o que você sente, é o que você vê. Hoje você não vê daqui 8 meses. Só que o médico dos médicos, ele já enxerga lá na frente. Ele sabe que lá na frente você vai ter uma vida feliz, transformada, renovada, vai estar tudo no lugar, os músculos já vão estar renovados, o ligamento vai estar perfeito, e você vai estar pronto para viver tudo que eu tenho para você. Dá para entender? Às vezes você está no meio do vucu-vucu e você fala assim, não, eu não vou, eu não quero. O problema é que muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar a palavra do médico, e daqui a um tempo a gente quer. Sabe o que ia acontecer se eu com 3 meses quisesse jogar bola? Sabe o que ia acontecer? Eu ia me arrebentar de novo. Nesse processo de dor, a melhor coisa é a gente esperar a ordem do médico. É descansar e confiar que existe um médico que está tratando e cuidando de nós. Eu quero dizer para você e para muitas famílias, para muitas pessoas que estão aqui e que às vezes passam em tantas dores, existe um médico da família que tem interesse de restaurar muito mais do que qualquer joelho, qualquer coisa para jogar bola. Mas nós precisamos confiar, e eu experimentei isso daqui, que depois de um tempo, depois de um sofrimento, depois de choro, é possível festejar aquilo que o Senhor tem para nós. Primeira lição, independente da situação, mantenha a fé e a esperança.
Nada é mais poderoso do que o teu Deus. Ele dá a última palavra. E a última palavra dele para você é que a vontade dele para você é que você habite em família. A vontade dele é que você creia nele e que você e a tua família sejam salvos. A vontade dele é de salvar você e toda a tua família. Pastor, não tem família. A vontade é dele que o solitário ande e habite em família. A vontade dele é que você seja e estabeleça família forte, feliz, abundante, que expresse a glória e o poder dele aqui na terra, em nome de Jesus. Segunda lição: diante das perdas e sofrimentos, aprenda a reconhecer erros e se arrepender. Diante das perdas e sofrimentos, aprenda a reconhecer erros e a se arrepender. Pequei contra os céus e contra meu pai. Pequei contra Deus e contra... Foi isso que o filho fez. Quando ele se depara, quando ele começa a perceber que as consequências, porque foram consequências que ele começou a sofrer. Ele não fica revoltado. Meu pai, na verdade meu pai tinha que mandar mais dinheiro, porque ele tem muito lá, ó, ele está lá com meu irmão, eles estão usufruindo, meu pai e eu aqui. Ele não ficou falando, os meus amigos que me abandonaram, tudo traíram, enquanto eu tinha dinheiro, eles estavam lá comigo, agora ninguém quer me ajudar. Ele não fica falando que foi a namorada, que foi a mulher que morava com ele, que foi o patrão que não queria reconhecer o trabalho dele. Ele fala, não, o problema foi que eu pequei. O problema foi que eu lá atrás não honrei meu pai. O problema foi eu não honrei a Deus, não honrando meu pai. Foram as minhas escolhas que me trouxeram para o chiqueiro. Tem muitas vezes que estão sofrendo na família e estão lá, o problema é o marido, o problema é o filho, o problema é tudo. Não, o problema é que lá atrás você também não honrou teu pai e a tua mãe. E hoje os teus filhos não honram você, e você está sempre pedindo oração para que Deus mude teu filho. Mas isso não vai acontecer enquanto você não reconhecer que lá atrás você pecou contra Deus e contra os seus pais. Não adianta você ficar falando que o problema é Pirajuí, que o problema é o trabalho, que o problema é o patrão, enquanto você não consegue reconhecer que o problema é o teu orgulho, a tua arrogância. O problema é que você não consegue se submeter a ninguém, a nada, que você não é disposto a aprender, a se humilhar. Não tem muita gente que procura igreja, procura pastor, procura ajuda de Deus, mas o que ele precisa primeiro fazer é o que diz o texto: ele caiu em si. Tem muita gente que fica procurando ajuda, todo mundo, mas sabe, é ajuda assim, ajuda que eu sou uma vítima. Eu quero dizer que vítima é a maior fuga para o arrependimento. Eu não quero me arrepender, então eu sou vítima. Porque se eu sou vítima, a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais. E muitas vezes, os pais erraram. Tem gente que erra, o marido erra e não sei o que e tal. Mas a gente sempre, de alguma maneira, a gente sempre fica assim, atrás dos outros. Eu quero dizer que você quer viver um milagre, uma transformação, uma renovação. Reconheça que, antes de qualquer situação, o que você fez de errado, lembra da onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Você vê que quando Deus fala sobre isso, sobre essa igreja, Ele elogia essa igreja não tinha problema doutrinário, essa igreja era fiel, essa igreja trabalhava, mas eles perderam o primeiro amor. Tem muita gente que, não, eu sou correto, eu trabalho, eu sou não sei o que, eu faço isso, eu me dou pela família, não sei o que. Mas será que você tem sido humilde? Será que você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que você tem se submetido? Você tem realmente servido? Você tem de alguma maneira buscado a Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Porque às vezes você está lá fazendo de tudo, mas Deus é o último. Você valoriza o teu marido, a tua esposa, a tua filha. Eu muitas vezes, e aquilo que eu falei, eu reconheci, e eu falo assim porque o que Deus fez na minha vida, eu quero que seja inspiração para você. Mas quando eu estava
nesse processo de sofrimento, de me sentir lá, nesse processo de me sentir na cirurgia. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui um monte de coisa, mas a primeira coisa que Deus trabalhou comigo, não, você não é coitadinho não, porque lá quando teu pai falou, não namora, quando você mentia, quando você fazia algumas coisas erradas, tudo começou lá atrás, Marinho. Não, é porque tadinho de mim, não sei, quem que escolheu? Quem fez isso? Foi eu. Foi você. É igual quando Natan vai confrontar Davi. Foi quando a gente fala do outro, a gente fica, o outro, olha, conta a história do outro como se fosse você. Foi eu. Foi eu. Você lembra quando teu pai falou isso? Lembro. O que você fez? Eu não ouvi. Você lembra quando tua mãe? Você lembra quando você fez isso? Quando você fez aquilo? Lembro. Hoje é consequência de tudo aquilo lá atrás. Então, em vez de eu ficar assim, porque ela fez, porque aconteceu, porque ela, não tem nada a ver com ela. Tem a ver comigo e com Deus e com os meus pais. A partir do momento que eu vi, primeiro sai toda mágoa, começa a vir um sentimento de tristeza. Porque não é as consequências. Essa é a diferença. Aprenda a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é quando você fica triste pelas consequências. Eu fui traído. Olha que inferno que eu estou vivendo. Olha que inferno que está minha família. Olha que eu não tenho paz. Olha, eu não consigo trabalho. Olha, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não sei. Tudo isso. E eu fico, não devia ter casado. Olha como que eu estou vivendo agora. Isso é remorso. Não tem nada a ver com arrependimento. Tem a ver assim... Olha o que eu gerei nos meus pais. Olha o que eu gerei em Deus. Olha aqui que eu estou vivendo isso, mas não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Com os princípios que eu quebrei. E eu fico muito triste, porque se você está assim, imagine teu pai. Quem é pai aqui? Pais. Como que fica o teu coração quando você vê o teu filho passando por situação, quando ele cai, quando ele machuca, quando você vê ele sofrer? Pense que... Quando você está passando por isso, Deus está sofrendo porque você está passando. E lembre-se que quem causou esse sofrimento em Deus foi as tuas escolhas. Não é só você que está sofrendo. O teu Deus que tinha planos muito melhor para você, está lá sofrendo de te ver sofrer. Porque você não obedeceu, não honrou. Isso é arrependimento. Pequei contra Deus. Eu estou sofrendo aqui. Deus me perdoe porque o Senhor queria me ver num outro lugar. O Senhor queria me ver não vivendo nada disso. E eu hoje estou causando esse sofrimento no Senhor. Pais, me perdoe porque hoje vocês estão sofrendo por me ver sofrer. Filhos, me perdoe porque vocês estão sofrendo hoje por escolhas minhas. Está vendo como muda? Isso é arrependimento. Não é remorso. Não... Aí o que eu estou sofrendo? O que eu estou sofrendo é o de menos. Arrependimento é aquele que... humilhação. Eu não tenho problema. O que eu estou sofrendo é o de menos. Quando eu entendi isso... Por isso que muita gente, na época, eu lembro... Marinho, como que você consegue suportar isso? Você perdoa? Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver comigo. E com Deus. Eu me arrependi. Esse filho, olha o arrependimento dele. Ele não volta. Me arrependi. Eu vou lá voltar a ver. Pai, perdoa aí, cara. Foi mal, hein? Puxa, deixa, vou começar. Vou ser um bom filho agora. Deixa aí. Não, pai, eu não mereço ser teu filho mais. Mas deixa eu ser um empregado. Arrependimento, olha, arrependimento gera fruto. Cadê? Verdadeiro arrependimento gera fruto. Atitude de humildade. Arrependimento não exige direitos. Quando nós... Não, eu estou arrependido, mas não é também, você não vai me punir por causa... A verdadeiro arrependimento não exige recompensa, não quer recompensa. Se entristece pelo que causou aos outros.
É o que o filho faz. Ele vai lá com humildade. Tem muita gente que de alguma maneira está lá em família, quer fazer, mas ele está lá. O máximo que aconteceu foi remorso. Ele está aqui, isso independente de famílias, aqui vamos para divórcio. Independente se vai ser restaurado ou se não vai, Deus tem algo novo, porque é assim, da mesma maneira como aconteceu aqui, ele vai começar, comece diferente, porque mostra as escolhas. Eu não ouvia lá atrás, eu me arrependi porque olha tudo que eu gerei, então no mínimo aqui você vai ter que ouvir, porque se você não ouve aqui, se você não respeita, mostra que só foi remorso, você saiu porque você não aguentava as consequências, não é porque você se arrependeu, porque se você se arrependeu, sabe que vai gerar atitude diferente. Lá atrás você sabe quais foram os erros? Eu não conversava, eu não prestava conta, então agora nós voltamos, agora eu converso, agora eu presto conta, agora eu me sujeito um ao outro, e assim por diante. Dá para entender? Tem gente que se arrepende, mas que é assim, me arrependi, tá? Vamos zerar, mas eu continuo igual. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é, eu estou disposto. Se não quiser, me trata como um empregado, dá para entender? E aqui está minha mãe, meu pai, está aqui minhas irmãs, está aqui todo mundo, está aqui a Nilva, que foi a que Deus colocou, que restaurou, depois a gente vai falar, mas que está aqui, sabe exatamente, é uma das coisas que eu mais falo para todo mundo aí, quando vem aqui, porque eu estou sofrendo isso, primeira coisa, trata você e Deus. Se você está sofrendo hoje, tem coisa para ser tratado. Deus usa o sofrimento, meus queridos, para nos trazer para Ele e falar aonde você errou, aonde você precisa voltar e começar a praticar diferente. Você quer chegar lá na festa, é necessário conseguir reconhecer e se arrepender de verdade. Amém? Terceiro, aqui foi terceiro, pratique o perdão baseado na graça e misericórdia. Foi para o filho, agora vai para... é o que como quem de alguma maneira erra, e todos nós erramos, mas aqui vai agora uma outra... algo que a gente precisa fazer se quiser viver em festa, viver o novo que Deus tem. Pratique o perdão baseado na graça e misericórdia. O pai não trata o filho baseado no mérito, mas no amor. Graça e misericórdia tem a ver com o amor de Deus. O que é graça? Vou dar um exemplo. O filho não merecia ser recebido como filho. Independente. Você gastou tudo, você fez sua escolha, agora eu recebo você. Mas realmente, agora não dá para você ser tratado igual outro filho. O filho, olha, esse filho me honrou a vida inteira. Você não me honrou. Agora você vai ser, não vai ser escravo, mas vai ser um filho assim, uma segunda classe de filho. Você não vai ter o mesmo direito dos outros. Não seria o certo, não seria isso? Isso seria o justo. Mas não foi assim que o pai tratou. O pai não trata, o pai trata com graça e misericórdia. O filho, a misericórdia está onde? O filho merecia uma punição, mas o pai trata com misericórdia e graça. Em vez da punição, ele dá o que o filho não merecia. Em vez da punição, o pai dá festa. O pai restitui o filho. O filho merecia. Então aqui para casa, para a família, muitas vezes, como é o arrependimento? Vocês já entenderam. Mas como tem que ser o perdão? Não, eu te perdoo, mas agora você vai comer na minha mão, Isso também não é perdão. Assim como o arrependimento pode ser apenas um remorso, o perdão pode ser apenas uma tentativa de, vamos lá, vamos tentar, mas está aqui, está na garganta. Não, o perdão tem que ser tratado, e aqui vai, porque muitas vezes, só é possível ir para a festa, meus queridos, se tiver arrependimento e se tiver perdão, porque ninguém vai para a festa com mágoa engasgada na garganta, porque o bezerro gordo não desce. Não dá para ir para a festa. Você sabe por que o filho mais velho não vai para a festa? Porque ele não consegue perdoar.
porque ele não consegue olhar para o filho mais novo com graça e misericórdia. E aqui está um grande problema muitas vezes de nós, porque a gente olha para as pessoas, a gente olha para o marido, a gente olha para os filhos, a gente olha para os pais, a gente olha, e aqui vai, o pai que fez, a mãe que fez, o pai que foi embora, o pai que fez aquilo, a mãe que não fez, e a gente olha e fica assim, essas pessoas não merecem perdão. Olha o que eu fiz, olha o que eu sempre fiz, olha como eu tratei, olha como eu me doei, olha como não sei o que, eu dei tudo para ele, e olha como que ele agiu, e agora vem e pede perdão. Não é justo. Por isso que tem que entrar misericórdia. Você acha que é justo Jesus pagar o teu pecado? Você acha que é justo, porque o salário do pecado é a morte. Mas sabe o que Jesus fez? Por graça e misericórdia, por causa do seu amor, ele foi lá e morreu a nossa morte. Isso é graça e misericórdia. Ele nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou assim, falou assim, não, eu vou ver se o Marinho vai me aceitar, vamos ver se o Marinho vai virar bonzinho, vai não sei o que. Não, ele estendeu a graça, o perdão, a misericórdia para mim. Pastor, mas isso é muito difícil, é por isso que ele é Deus. Por isso que ele deixou o seu Espírito para habitar em nós, porque através do seu Espírito, e somente através pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos perdoar, baseado na graça e misericórdia, porque graça e misericórdia é prerrogativa dele, é prerrogativa de Deus. Eu não tenho graça, eu não tenho misericórdia. Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Justiça. Por isso que a gente, sabe por que a gente não perdoa? Porque não é justo. Uma pessoa que fez, agora, não é justo. Mas sabe que Jesus fala da nossa justiça? Sabe, ele compara a nossa justiça, sabe a quê? Na época as mulheres não tinham, hoje é o recurso que as mulheres têm, para no seu período menstrual ter a sua higiene como tem hoje. Antigamente era uns trapos que as mulheres usavam, e daquele trapo usado era o trapo de imundícia. E Jesus, a palavra de Deus fala que a minha justiça e a tua justiça é como aquele trapo lá usado. Forte. Pastor, é a Bíblia que fala, é Deus que está falando. Então toda vez que eu nego o meu perdão para outros por causa da minha justiça, por isso que a gente não pode, sabe? Mas toda vez quando a gente começa a perceber em nós, que sabe que Jesus nos perdoou, quando eu recebo o perdão de Jesus, que é baseado na graça e misericórdia, eu não tenho outra alternativa senão também estender o perdão, esse mesmo perdão aos outros, porque senão, que justiça é essa? Que recebe o perdão de Deus? Não, perdão de Deus, porque senão eu estaria no inferno, senão você estaria condenado. Ou você acha que você vai para o céu, você recebeu o perdão de Deus porque você é bonzinho? É porque tem gente que acha que é isso, que vai, não, eu fui salvo porque eu sou bonzinho, porque eu não roubo, não mato, porque eu sou uma pessoa, um filho obediente. Não, isso não é nada disso. Você nasceu em pecado. Se não fosse a graça e a misericórdia e esse perdão revelado na cruz do Calvário, você estava condenado. E por causa desse amor e dessa graça, só que tem um detalhe. Jesus, ele fala que ele nos perdoa assim como nós. E nesse mesmo texto, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, nós não recebemos o perdão. Porque você sabe que é uma consequência. Quando nós recebemos o perdão de Deus, que é baseado na graça e na misericórdia, nós entendemos que, não, peraí, se eu recebo, eu tenho que estender aos outros. E daí em família, você quer, só tem uma maneira de nós vivermos em festa em família. Eu já tive que estender o meu perdão para a Nilva, baseado em graça e misericórdia. E ela também, porque às vezes a gente pensa que é isso daí só em coisas mais sérias. Em traição e não sei o que, não. Isso daí a gente tem que fazer diariamente.
hora que, não, mas não é justo porque eu fiz aquilo ontem, ela não fez hoje, não sei o que, não é base a família, não é isso. Mas daí não é só na família, mas parece que em família a gente tem mais dificuldade. Eu quero dizer, Mateus 7:12 diz assim: assim em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Nós cometemos erros direto, muitas vezes nós falhamos, e daí nós queremos ser tratados com misericórdia, com graça, porque a gente diminui muito as nossas falhas. Agora o outro não, meu querido, da mesma maneira como eu preciso do perdão dos outros, da minha esposa, dos meus filhos, de Deus, eu preciso sempre oferecer. Sabe por que foi possível o pai ir para a festa com o filho? Porque ele, na mesma hora que o filho chega, ele não o recebeu com justiça, ele recebeu com amor, com graça e com misericórdia. Porque ele olha o filho com graça e misericórdia, com amor, ele consegue perdoar. Porque se ele olha com justiça humana, ele ia falar: seu moleque sem vergonha, seu cachorro, o que você fez? O que você fez com o meu dinheiro? Ele não perguntou, ele estende graça. Ele fala: filho, você errou. Aliás, ele nem fala, mas ele fala assim: não quero saber, traz lá a sandália, o anel que simboliza. Não, você não vai ser, porque sabe quem tem um anel? Só o filho. Só filho, porque o anel era que assinava as coisas. É como se fosse o cartão de crédito do pai de hoje em dia. O pai vai lá, não, mas você tomou juízo? Você não vai gastar do jeito que você gastou toda a minha fortuna, não. Pera aí, vem cá, estou aqui. Toma o meu coração, toma o meu amor. Quantas vezes está faltando a esposa, o marido, está faltando, e daí aqui vai: pastor, já foi, eu estou sem família, eu já perdoei, mas agora eu estou sozinho. Então vai o próximo ponto para você. Livre-se dos traumas do passado para poder usufruir da festa do futuro. Vou repetir. Livre-se dos traumas do passado para poder usufruir da festa do futuro. Quem vive olhando para trás não consegue perceber as possibilidades do presente e futuro. O irmão, diferentemente do pai, não quis participar da festa, porque estava preso ao passado e não teve as atitudes do pai. O irmão, ao contrário do pai, ele estava, parece que ele estava em paz até relembrar algumas coisas. E muitas vezes a gente fica com aquilo que a gente já viveu, ofensas, coisas que já fizeram, o que a gente recebeu, o que aconteceu, e a gente fica com aquilo achando que, não, por causa daquilo, eu não consigo me livrar e perceber que é possível a gente viver em festa, porque a vontade de Deus sempre vai ser terminar. Não sei se você já percebeu que tudo na Bíblia termina em festa. Apocalipse, a volta de Jesus vai terminar com festa, não termina com tragédia. O povo de Deus, você vê a morte, termina com ressurreição, com festa. A igreja perseguida, mas vai terminar com Jesus voltando e levando ela gloriosa para entrar num tempo de festa. Agora as famílias vivem só choro, só tristeza, só amargura, por quê? Porque está sempre presa. Aquelas que estão junto estão lá. Agora que começa alguma coisa, mas você lembra que você fez semana passada? Você lembra que você fez um ano passado? Você lembra? E daí outros que já até não estão sem a família, começa no outro relacionamento e começa a replicar o que viveu no outro relacionamento, naquilo. Não, isso daí já aconteceu, você não conseguiu se livrar do passado, do que fizeram, do que aconteceu, do que você viveu, aquilo, você está igual ao irmão mais velho. Sabe o que acontece? Que pessoas que vivem engasgadas com o passado, não conseguem experimentar as delícias do presente que Deus tem para você. Sabe, o irmão, simplesmente por mais que o pai veio, eu perdoei, agora é a oportunidade que o pai está nos dando para a gente viver em
família, feliz, vamos aproveitar, vamos viver. Não, não é justo. Meu querido, sabe, tem muita gente que não consegue viver em festa, porque está sempre no não é justo, não é certo, o que ele fez, o que ela fez, não é certo. Eu lembro que lá atrás, graças a Deus, lá atrás eu aprendi um ditado: o importante é ser feliz, não ter razão. Tem muita gente que por causa da razão está lá não entrando em festa, porque ele tem razão, porque o filho fez isso, que o filho mais novo, que o pai não tinha, então fica para fora da festa. Fica aí sem família, ou fica vivendo uma família, um casamento, assim, sem ter festa, sem ter amor, sem ter alegria, sem usufruir de todas as bênçãos, os milagres que Deus tem para você. Sabe, eu falei, porque eu aconselho casais, famílias, e eu desde lá de trás, eu acredito como eu quero para minha filha. Eu experimentei tudo isso, meus queridos, dessas histórias. Eu reconheci tudo isso daí. Graças a Deus experimentei perdão dos meus pais. Porque meus pais podiam de alguma maneira, eu falei para você e não recebi. Mas você sabe quem experimenta tudo isso? A pergunta que eu faço: quem dos dois filhos pode se tornar o pai? Qual dos dois filhos? O que errou, o que fez, que errou e não sei o quê, mas que depois experimentou o perdão, o amor? Ou o filho mais velho, que sempre foi tudo muito certinho, que fez tudo certo, que era justo, era não sei o quê e tal. Quem que amanhã depois poderia se tornar um pai como o que os dois tinham? O filho mais velho ou o filho mais novo? Aquilo que a gente experimenta é aquilo que a gente tem oportunidade de replicar. E eu quero dizer aqui, todos nós somos o filho mais novo. Todos nós já erramos, falhamos e recebemos o perdão do Pai. Essa graça, essa misericórdia. Então não tem nem o porquê nós sermos o filho mais velho. Cabe nós hoje a nos tornarmos os filhos mais velhos, o filho mais novo. E nos tornarmos, como filho mais novo, nos tornarmos o pai. E começarmos a perceber quantas pessoas precisam, quantas famílias. E eu tenho percebido quantas famílias têm se chegado aqui. Quantas pessoas. Quinta-feira que o pastor André veio aqui e falou, e como que chama o moço que você trouxe aqui? Beto. O Beto falou, está passando por situações assim de família, tal. Na hora já veio assim, já sei por que veio. E eu não procurei, mas ia procurar. Falar assim, o teu pastor hoje já passou por isso. E hoje, vocês conhecem a vida do teu pastor. Não sei se o Beto particularmente conhece. Mas qual é a vida do pastor de vocês? Eu vivi um casamento que foi destruído, desmoronado. Vivi traição, vivi abandono, vivi tudo que vocês imaginam. Mas eu vivi hoje, sabe o que eu aprendi? Porque eu experimentei tudo isso e vivi tudo isso. Hoje eu vivo uma verdadeira festa. Não hoje, já há tempo. Deus restaurou, Deus fez, Deus trouxe algo novo. Mas porque teve todo esse processo. Então cada vez que chega pessoas, chegou aqui o nosso querido Tiago, que é o ministro de louvor aqui, que prega, que é maravilhoso, chegou com uma história parecida com a minha. A hora que ele contando, eu fiquei assim, ele falando, se abrindo um pouco, eu fiquei assim, eu ficava assim, não sei porque você veio para cá, Tiago. Não falei no final, falei, sei porque Deus traz pessoas, sabe, Paulo fala, com as consolações que nós somos consolados, nós somos preparados para consolar outros. Aquilo que a gente é curado, naquilo que a gente é tratado, o milagre que a gente recebe, a gente se torna apto
para ministrar esse milagre. Eu não tenho dúvida que Deus tem me usado para ministrar milagres sobre família. Porque, pastor, em relação a divórcio, não necessariamente. Mas eu quero dizer que divórcio, Jesus ele fala, é por causa, não foi assim desde o começo, mas por causa da dureza do coração. Hoje os homens são duros, têm o pecado. E às vezes o divórcio é necessário por causa do pecado. Não que é a vontade de Deus, mas por causa do erro, por causa do pecado, às vezes acontece. Mas eu quero dizer que até mesmo onde o pecado entra, onde a dureza entra, Deus ele pode entrar e superabundar o pecado, transformar em graça e ministrar. Então eu conheço um Deus que pode restaurar um casamento, Ele fez, já faz aqui, a gente tem visto testemunho. Mas Ele pode também pegar aquela pessoa que já não tem mais o casamento, ou que já teve uma vida, e pode fazer, desde que você, independente se está no casamento, se está fora do casamento, vive essas, porque isso é uma receita, perdão, arrependimento, reconhecimento, tenha fé e esperança, não perca nada diante disso. Livre-se dos traumas do passado. Sabe? Se abra para aquilo que Deus... E creia que Deus pode fazer. Eu falei do Tiago por quê? Porque está com o casamento marcado. Se abriu, a gente conversou. Tá aí, Deus preparou algo assim, acredito. Porque assim como a Nilva é uma bênção. Falei... O que eu falei que você é para mim, para Ana Laura e para o Isaac? Você lembra o termo? Eu vou lembrar. Você é a nossa resgatadora. A Nilva foi levantada para resgatar a nossa família. Não só porque hoje, a Ana Laura está aí? Está no Espaço Família? A Nilva veio, Deus trouxe a Nilva para resgatar. A Nilva me resgatou a Ana Laura e está resgatando o Isaac. O Isaac, 2 anos. Está fazendo hoje 2 anos, o Isaac. Hoje, no meio do encerramento da família, está fazendo 2 anos. Acontece qualquer coisa. Ele está do lado da Ana Laura, do meu lado, ele vomita. A Nilva está lá na cozinha, ele, vovó Vi. Ele já chama a Nilva. Ele sente segurança. Deus preparou, assim como preparou a Val para o Tiago. Assim como tem para cada um. Às vezes, sabe, agora, não, pastor, mas eu estou no casamento e não estou vivendo isso. Talvez porque tem faltado perdão, porque tem faltado arrependimento verdadeiro, porque tem faltado fé e esperança, ou porque vocês já se acostumaram a viver esse casamento, ou essa família, me desculpa falar, meia boca, que não é a vontade de Deus. Para mim, porque, pastor, como você pode falar isso? Porque eu conheço um Deus que é um pai muito melhor do que eu, e eu não quero que a minha filha viva num casamento de fachada, num casamento só para falar que está num casamento. Não, eu não quero. Eu quero que ela viva num casamento que tenha luta sim, mas que ela lute, que ela entre para lutar, que ela busque, que ela ore, que ela faça todo esforço para de repente ser feliz, para de repente perceber que tem alguém que a ame, que cuide, que faça, e que ela também que a ame, que se dedique, que faça isso aí. É esse casamento que eu quero para ela. E se eu sou mal, quero isso, Deus vai falar assim, você que é mal, quer isso daí, eu quero muito mais. E se a gente não tem vivido, é porque a gente não tem reconhecido as nossas falhas, é porque a gente não tem sido humilde, é porque a gente não tem sido generoso, a gente tem sido egoísta, a gente não tem buscado aprender, crescer. Agora, se você quiser viver, basta pegar tudo isso daí, porque hoje nós estamos nesse encerramento, e eu quero encerrar com algo muito profético. Porque eu queria, no ano que vem, já vou falar o ano que vem como vai ser o encerramento do mês da família. Vai ser com essa mesma palavra, e vai ser num domingo de manhã, numa chácara, com boi no rolete, um boi gordo no rolete. Vai ser assim, já tô dando spoiler. Pode escrever, vai ser o encerramento no domingo de manhã, porque nós vamos sair
de um culto que vai ser, e nós vamos para a festa aqui. Hoje, em vez do boi no rolete, nós vamos a ceia, que vai representar, não a ceia, que toda ceia, porque só é possível irmos para a festa porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E a ceia do Novo Testamento não era essa ceia que a gente tinha o vinho e o pão, mas era uma refeição ágape de comunhão, de unidade. Mas essa festa que o pai oferece para o filho é uma festa de resgate. Agora a gente pode celebrar em família. Por quê? Porque o choro ficou para trás, o desespero ficou para trás. Aquilo que estava perdido, que a alegria, nós estamos recebendo aqui, por causa do perdão, por causa do amor, por causa de tudo aquilo que Jesus fez no Calvário. Então aqui eu quero simbolizar essa festa do filho pródigo, essa festa que o pai deu, através da ceia. Então eu não quero, se é batizado, não estou perguntando se é batizado, eu quero simbolizar, só que a ceia vai ser depois. Antes disso, eu quero que simbolizar com algo também. O filho pródigo recebeu algo do pai. Quando ele chega, fala assim: eu não sou digno de receber, de ser recebido como teu filho, mas dê apenas que eu seja teu servo, teu empregado. O pai fala assim: não, eu quero mostrar para você que o meu amor vai muito além disso. Eu quero que você tenha a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que eu tenho para você. E Deus tem tudo isso para você. E tem o sinal da sandália, que os escravos andavam descalço. Como eu falei, o sinal da aliança, o anel era o sinal do filho, que ele tinha autoridade. Só quem tinha, era o cartão de crédito, aquele que mostrava, tinha o brasão da família. E aquilo mostrava filiação. E hoje eu queria, para que no encerramento do mês da família, nós falamos sobre que Deus tem aliança com quem? No domingo passado. Deus tem aliança com quem? Hoje o pai está entregando um anel para o filho, falando assim: olha, não interessa o que você já viveu. Talvez aqui quantas pessoas estão vivendo e se sentindo tempo de choro, de dificuldade. Talvez você se sinta no lugar do pai, talvez você se sinta no lugar do filho, mas independente, você está num tempo de choro. E o símbolo maior daquela festa não foi o bezerro gordo, porque o bezerro gordo foi a hora da festa, mas o que marcou o retorno, e agora nós somos uma família de novo, foi a aliança. Agora você é filho. Então eu quero entregar para cada um algo que você vai levar. Eu pensei em tantas coisas, mas eu queria que você guardasse isso como algo. Eu falei no encontro aí, na bênção, eu dei um algodãozinho. Eu queria que você, um negocinho, como se fosse uma aliança. Eu quero entregar para cada um. Espera aí, não precisa entregar ainda, porque eu quero soltar uma música. Enquanto essa música é tocada, eu queria que você recebesse essa aliança, mas que você já recebesse. Na verdade é um arco, uma argolinha. Aqui, obrigado meu amor. É um negocinho assim dourado, é como se representasse uma aliança. É o símbolo do filho. Você hoje está recebendo isso como se Deus estivesse falando assim: olha, você é meu filho. Eu tenho visto que você talvez esteja passando momentos de dificuldade, mas hoje, se você se posicionar, se você receber, estiver disposto, eu quero fazer um milagre. Eu quero que você possa entrar nessa festa, celebrar a festa. Mas, de alguma maneira, que você possa falar: Senhor, hoje, eu também, assim como filho, estou voltando. Eu quero reconhecer você, porque cada um, talvez você tenha dificuldade. Eu queria que esse anel simbolizasse assim, junto com você, a aliança do que você precisa fazer. Eu preciso, para ter esse anel, eu recebo, mas eu sei que eu preciso perdoar. Eu não estou conseguindo perdoar, porque se eu não perdoar, eu não vou conseguir entrar na festa. Eu sei que eu preciso me arrepender. Tem coisa que o senhor falou, mas será que eu estou sofrendo? Eu sempre achei que o responsável era ele, era ela, era os outros, era não sei o quê. Será que hoje é consequência? Eu quero, Senhor,
o Senhor me traga a memória e eu quero me arrepender. Eu não tenho mais fé e esperança. Hoje o que falta para mim é fé e esperança. Eu não fico mais na varanda olhando. Eu não contemplo, eu já perdi a fé e a esperança de que um dia eu posso festejar essa família, festejar esse casamento, festejar um novo tempo em família. Eu já perdi. Eu quero que enquanto essa música e você for recebendo essa aliança, esse sinal que você pode chegar na tua casa, colocar na tua carteira, colocar onde você quiser, mas eu queria que você guardasse, lembrasse, colocasse num lugar que falasse assim, ó, Deus, eu quero, isso daqui vai ser um sinal de que eu vou viver um novo tempo em casa, eu vou viver um tempo em família, e que você pegasse, mas que você, é aquilo, Deus faz tudo só, não. Você vê que são coisas que nós fazemos. Deus faz aquilo que é impossível, nós falamos. Deus já proveu, Deus já tem talvez a pessoa, Deus já vai trabalhar com a pessoa, Deus já tem tudo. Aquilo que você não sabe, que você não pode, mas aquilo que você pode. Como eu falei, eu tenho certeza absoluta. Você vê quando você perguntar para as pessoas que eu converso e tem experimentado, tem aqui, faltou testemunho. Tem vários testemunhos de pessoas aqui, de mulheres que não podiam engravidar, já estão grávidas aí, vai ter ainda, talvez domingo que vem a gente vai ter mais testemunho. Tá para vir aí uma leva de crianças, a gente já está pensando em aumentar o Ministério Infantil, porque vai chegar mais de 10 crianças aí. Tem algumas que você sabe, mas outras nem sabe. Porque Deus está... pastor, isso é motivo... Não, depois você vê os testemunhos. Quantos? Tem mais de 5, 10 testemunhos que a gente não passou. Mas por quê? Pessoas estão entendendo que se elas fizerem isso daqui, Deus faz o infinitamente mais. Deus, Ele é poderoso. Que você realmente seja essa pessoa, eu creio, e eu quero, enquanto vai estar tocando essa música, eles vão colocar a música, você vai estar recebendo, eu vou estar orando, e depois nós vamos para o último momento. Volto a falar, da mesma maneira como Deus restaurou a minha vida familiar e tem feito. Pastor, você continua tendo luta? Vira e mexe aparece lutas aí. Como eu falei, da mesma maneira como meu pai me recebeu e viu a minha vida sendo transformada, eu tenho feito isso com a minha filha. E vou ver da mesma maneira, já profetizei isso para ela. Não tem luta, mas assim para você, não tem, o inimigo está tentando, mas a última palavra vem de Deus. E aqui nessa igreja, essa igreja vai ser reconhecida por uma igreja que restaura famílias, vai ser uma igreja que vai ser conhecida por restaurar casamentos, por restaurar famílias, por fortalecer famílias, por enviar adolescentes, crianças, adolescentes, salvar, fortalecer e enviar jovens para missões, em trabalhos, em áreas do governo, em áreas de tudo, porque nós vamos investir pesado, porque Deus está fazendo algo sobrenatural nessa igreja, porque aquilo que nós podemos fazer, nós trazemos, nós investimos, nós oramos. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus está fazendo, porque nós cremos que Ele é poderoso e Ele está fazendo. Se você quiser receber, apenas creia. E agora vamos soltar uma música, você vai começar a pensar o que você precisa fazer. Você vai recebendo, o pessoal vai começar a entregar para você. Se coloque em pé aí, nesse momento, enquanto vai tocar uma música, e você recebe, que já comece a orar aí nesse momento. Fala, Deus, visita a minha casa, visita a minha família, visita o meu futuro. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Presença do Senhor nesse lugar. Aleluia.